Queridos e queridas, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Uma alegria poder estar com vocês aqui hoje. Mais uma aula do nosso curso Treinamento Renovare. Estamos falando nessas últimas aulas sobre a revolução do simples, igreja simples. Estamos falando sobre os aspectos, né, da simplicidade, os elementos essenciais de uma igreja simples. E tivemos até aqui aulas maravilhosas com os nossos amigos pastores, irmãos em Cristo que têm sido instrumentos de Deus aí para abençoar as nossas vidas. E a gente tem assim uma alegria muito grande de poder alcançar você, alcançar a sua casa, alcançar o seu ministério com esse treinamento. É um sonho que está se tornando realidade através do MC4 e do Movimento Renovar em parceria aí com o ESB, o projeto Renovare é o projeto da USB, o projeto MC4 é um projeto da USB, o Renovare é um projeto meu, do pastor Marcos e do pastor Márcio, e ele é parceiro da UISB. Hoje é um subordinado, é um subalterno do MC4 e da UISB. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre alinhamento no primeiro momento e foco no segundo momento. A gente vai terminar a abordagem sobre igreja simples. Então, iniciar com uma oração e depois já conversarmos aí sobre igreja simples, né, mais especificamente sobre alinhamento nessa noite. Tá? Queria pedir ao pastor Álvaro Marinho, que é nosso professor da segunda matéria, que ele possa orar, por favor, para nós iniciarmos. Por favor, pastor Álvaro. Boa noite a todos. Vamos orar? Senhor, receba o nosso louvor, a nossa gratidão por estarmos nesta sala do Zoom. Ó Deus, para tratarmos de assuntos tão sérios. Ó Deus, para tratarmos do avanço do Teu reino, da missão da igreja. E com temor e tremor, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, e rogamos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a pensar sobre essas coisas. Abra nossas mentes, abra o nosso entendimento, conduza-nos aonde o Senhor deseja. E desde já nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa inércia, e rogamos, ó Deus, que o Senhor venha promover um despertamento espiritual em nossas vidas, em nossas igrejas. Nós queremos colocar diante do Senhor cada uma das nossas igrejas, da nossa união, a igreja no Brasil, o momento que nós estamos vivendo. Nós carecemos de um avivamento, Senhor, e nós rogamos que o Senhor nos amadureça, nós rogamos que o Senhor nos capacite, nós rogamos que o Senhor abençoe a vida do pastor Luiz Felipe. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus queridos. Eu vou projetar aqui o meu slide, tá? Reforço aí o pedido para que os irmãos deixem os áudios desligados. Nós teremos um tempo daqui a um pouquinho para bater um papo, tá? Para ter aquele momento de pequeno grupo, tá bom? Então, vamos concentrar perguntas, se for o caso, depois, né? Lá no grupo, quando a gente abrir lá para vocês fazerem comentários. Se tiver alguma pergunta, faça lá, a gente vai responder. Se soubermos, se não soubermos, vamos buscar, pesquisar e a gente tentar ajudar os irmãos. Então, como o nosso tempo aqui é curto, a gente vai fazer uma aula expositiva, dar uma parada, bater um papo, voltar com a aula expositiva e terminarmos o primeiro momento. Depois, começarmos com o pastor Álvaro. Tá bom? Eu vou projetar aqui o meu slide na esperança de que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos abençoe nessa aula de hoje, né? Podendo ser aí instrumento nas mãos do Senhor.
Revolução do Simples. Esse é o nosso tema. E o subtema é Deixa alinhamento. aí, Já mano. Deixa falamos... aí, não. Deixa aí, vai. Por favor, irmãos, fechem o áudio, por gentileza. Isso, obrigado. Revolução do Simples, alinhamento. Nós já falamos sobre clareza, já falamos sobre movimento, e a gente vai relembrar aqui, hoje, alinhamento e foco. Tá? No segundo tempo aí, falaremos sobre foco. Tá bom? O que seria uma igreja simples? Simples, a definição de simples é que não é duplo ou desdobrado em muitas partes, não constituído de partes ou substâncias diferentes, sem complexidade, sem dificuldade. Ser simples é você ser fluido, direto, ser sem dificuldade, ser objetivo, não ser desdobrado em muitas partes, mas você ser focado numa unidade, num tema único, que é justamente isso que a gente vai ver hoje aqui. Quando a gente pega o adjetivo simples e transfere para a igreja, para a vida da igreja, para a realidade da igreja, a gente tem essa definição. Uma igreja simples, ela é organizada em torno de um processo objetivo e estratégico que conduz as pessoas através dos estágios do crescimento espiritual. Enquanto uma igreja complexa se preocupa em fazer igreja, em estruturas, a igreja simples se preocupa e se ocupa com ser igreja. E ser igreja, no contexto de igreja simples, é ser organizada em torno de um processo muito objetivo, estratégico, que visa ao crescimento espiritual. O propósito do livro da Igreja Simples é propor um retorno ao processo de Deus de fazer discípulos. É um retorno a esse processo bíblico de discipulado. Uma grande descoberta que os autores tiveram, eles descobriram que as igrejas mais saudáveis dos Estados Unidos tendiam a ter um processo discipulado simples. Elas tinham clareza sobre o processo e intencionalmente conduziam os cristãos por esta clareza. Elas estavam focadas nos elementos do processo e alinhavam toda a congregação neste. Eles fizeram uma pesquisa com 400 igrejas para chegarem nessa conclusão. Os elementos essenciais de uma igreja simplesmente discipuladora em torno da missão de Deus estão aí, são 4. Clareza, movimento, alinhamento e foco. Tem que ser claro, tem que estar em movimento, tem que ter alinhamento e tem que ter foco. O meu ponto hoje é alinhamento. O que é? O que vem a ser alinhamento? O que significa, dentro do contexto de igreja simples, ser alinhado, né? Obedecer a esse elemento essencial chamado alinhamento. Olhem para essas imagens e tentem chegar a alguma ideia. Primeiro, a gente tem aí as gaivotas, ou gansos, ou aves nos céus, caminhando, né, em bando aí, e fazendo um V, indo na mesma direção. Isso aqui é alinhamento. Embaixo a gente tem uma equipe, né, esportiva de remo, onde nós temos várias pessoas dentro de uma pequena embarcação, né, um caiaque alongado, uma canoa alongada, onde eles estão remando sempre na mesma direção, fazendo o mesmo movimento para chegar num determinado objetivo, num determinado alvo. Então veja que essa outra imagem vai mostrar o que é alinhamento. Alinhamento é todos estarem indo para o mesmo lugar, para a mesma direção, né? Indo para o mesmo lugar. Isso seria alinhamento. Agora, vejamos 2 textos bíblicos. Filipenses 1, 27 e um outro texto que eu já vou apresentar para vocês. Primeiro, Filipenses. Vivei acima de tudo
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Dou ênfase aí a esse versículo na parte que fala que vocês estejam, né? Que vocês estejam firmes em um só espírito. Um só espírito. Que vocês estejam firmes como uma só alma. E que vocês estejam firmes, lutando juntos pela fé evangélica. Então, um só espírito, uma só alma, uma só fé. E estando juntos como igreja, estando firmes, juntos, unidos como igreja, fazendo a mesma coisa. Esse era o desejo do apóstolo Paulo em relação à igreja de Filipos. E 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que uma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja que Paulo escreve essa carta para falar contra as divisões que ali existiam. Um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, outro dizia ser até de Cristo. E Paulo disse a eles: não quero que vocês tenham divisões, né? Falem as mesmas coisas, não haja divisão entre vocês. Sejam inteiramente unidos, guarde essa expressão, unidos, unidade, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, unidade no meio da igreja. É isso que Paulo está exortando aí a igreja aos coríntios. Então, o que é alinhamento? Alinhar é maximizar a energia de cada um discípulo em torno de um processo simples de discipulado. Então, você maximiza a energia de cada discípulo em torno de um só processo. Um processo simples que tem a ver com o discipulado. Alinhamento é a organização de todos os ministérios e equipes da igreja em torno do mesmo processo simples. É você fazer com que todos caminhem para a mesma direção. É organizar a igreja, né, seus ministérios, sua liderança, as pessoas que ali compõem, as famílias que ali compõem, no mesmo propósito, no mesmo processo, e um processo simples. Alinhamento do processo significa que todos os departamentos ministeriais da igreja se submetem e se relacionam ao mesmo processo geral. Todos sabem dizer para onde estão indo e sabem por quê. Porque aquilo ficou claro, a igreja está se movimentando em torno dessa clareza e estão alinhados, todos alinhados, organizados, unânimes no mesmo propósito, dentro desse processo geral. Alinhamento garante que a igreja inteira está caminhando na mesma direção e da mesma maneira. Por isso eu usei a ilustração das gaivotas, das aves, bem como também dos desportistas ali do remo, a equipe de remo. Por quê? Porque alinhar é estar caminhando na mesma direção e da mesma maneira. Então, quando o alinhamento ocorre, todos abraçam o processo simples e estão engajados nesse processo simples. Cada um espelha e espalha esse processo, em geral, em sua área específica de atuação dentro da igreja. Então, você espelha esse processo e espalha esse processo para o restante da igreja, assim, reverberando a visão, a filosofia de trabalho, que é uma expressão que a gente também vai falar bastante hoje aqui. Autores do livro apontou que as igrejas simples, elas praticam um alinhamento. Elas intencionalmente lutam para fugir do desalinhamento e insistem para que cada membro da equipe, da igreja, dos ministérios, abrace e execute seu processo ministerial simples. Agora,
depois eu vou voltar às perguntas, tá? Então, a gente tem visto aí que alinhamento é estar unido na mesma direção, certo? Isso é alinhamento. E quem é que está na frente de nós? Quem é que está no início de tudo? Jesus. Porque foi ele quem, de fato, veio a este mundo para dar início à missão de Deus de salvar pecadores. O projeto e plano de Deus foi salvar pecadores desde o início da humanidade. Desde o início, depois da queda, Deus queria que adoradores estivessem diante dele, adorando e glorificando o seu nome, porque nós sabemos que só assim as pessoas são de verdade felizes e realizadas. A finalidade do ser humano é adorar, é glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. Então, Deus, quando cria as famílias, quando cria a sociedade, quando cria as cidades, ele cria para que elas estejam diante dele em adoração. Sejam adoradores. O ser humano é um ser que adora e esteja diante de Deus. Mas a queda em pecado atrapalhou, essas pessoas de adorarem ao Senhor, e Deus então inicia o seu plano redentivo. E toda a história da Bíblia, a história de Deus nas Escrituras, se divide em criação, queda, redenção, consumação ou glorificação. E nós sabemos que é na pessoa e na obra de Jesus Cristo que a gente tem a expressão mais fundamental, mais plena, fundamental e plena do que de fato é a missão de Deus. E ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é aquele que encabeça a fileira da missão. E nós estamos, ou deveríamos estar, totalmente alinhados a ele, unidos a ele, na mesma direção que ele. Afinal de contas, somos seus discípulos. Os discípulos fazem o que o mestre manda. Os discípulos fazem o que o mestre faz. Os discípulos são como o seu mestre. E ser discípulo de Jesus é aprender muito mais do que um conteúdo do evangelho, informações a respeito dele, mas é aprender uma pessoa, aprender a ser como ele é. Então ali está aquela figura ali nessa imagem vermelhinha representando Jesus e todos nós atrás, toda a fileira da igreja. A igreja só está na terra para dar continuidade à obra de Cristo. Agora, é bom que a gente diga o seguinte, sem alinhamento, sem unidade de subministérios. Os líderes estão empolgados, às vezes, mas empolgados somente com seus ministérios específicos. Isso não é ser igreja. Ser igreja não é você estar tocando um ministério particular seu, empolgado com algo específico que você faz, mas não se importando com o todo. Não se importando com a igreja como um todo, sem estar alinhado com os outros. A equipe de liderança não se identifica com a igreja como um todo quando ela não tem alinhamento. Mas essa equipe está comprometida, ou eles estão comprometidos com a sua própria filosofia de ministério e acabam competindo uns com os outros pelos espaços da igreja, pelos recursos da igreja, pelos voluntários da igreja, pelas agendas da igreja. Oh, meus queridos, quantas pessoas que quando se reúnem para conversar sobre o planejamento da igreja, pensarem o modus vivendi da igreja, a missão da igreja, acham que isso significa agenda lotada, programas e eventos. E aí você fica lutando por espaços, recursos voluntários, para que sempre a sua própria equipe de ministério, a sua área de atuação, seu ministério, ganhe, vença, há uma competição, há um desejo de superação do outro. Por quê? Porque não há unidade, não há alinhamento, as pessoas não sabem para onde estão indo. E como disse, bem disse o gato de botas, a Alice, no País das Maravilhas, quando ela perguntou ao gato para onde levava aquele caminho, para qual caminho ela iria, ele perguntou, para onde você está indo? Ela disse assim, eu não sei, eu não tenho um caminho certo. Ele falou, então você pode pegar qualquer lugar, qualquer caminho, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E, infelizmente, na igreja acontece isso. Contendas, brigas por espaço, vaidades,
Vaidades. Por quê? Porque as pessoas não têm alinhamento, não têm unidade, né? Uma igreja em que falta alinhamento não se sente como um corpo, sente-se mais como um prédio que abriga uma variedade enorme de ministérios. Sem alinhamento, sem unidade, as igrejas se dividem, os ministérios sofrem e o mundo assiste enquanto tudo isso acontece. Sem alinhamento, a complexidade é certa. Não há como ser simples sem alinhamento, gente. Não há. Por quê? Porque cada um está caminhando para um lado. Cada um está querendo safar o seu próprio propósito. Então, queridos, nós precisamos de alinhamento justamente por isso. Porque nos momentos finais da vida de Jesus, ele estava preocupado com essa unidade da igreja. Ele estava preocupado com os seus discípulos. E no jardim, ele orou para que os discípulos fossem um. Ele disse ao Pai, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21. Que declaração incrível a gente tem aqui. Jesus quer que sejamos um. Esse é o desejo do coração dele. Por quê? Porque a unidade reflete a glória e o caráter de Deus, porque Deus é um. Pai, Filho e Espírito, eles são um só em essência. Jesus orou para que os discípulos fossem íntimos, unidos e alinhados, assim como a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então, quando nós somos alinhados, unidos, nós estamos atendendo a esse desejo do coração de Cristo Jesus. Unidade não só reflete a glória e o caráter de Deus, como também capta a atenção do mundo, como a gente viu no texto, né? As pessoas são atraídas por essa verdade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A referência aqui está truncada, eu acabei não colocando a referência certa, mas é João 17, os versículos que seguem, se eu não me falha a memória, 22 e 23. Então, esse era o desejo de Jesus, que nós fôssemos um e refletíssemos a glória de Deus e também capturássemos a atenção do mundo, porque a unidade chama a atenção do mundo. Paulo encorajou a igreja à unidade. Olha o que ele disse em Filipenses 2:2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A unidade é poderosa, ela é magnética, ela é maravilhosa, ela é impactante, ela é a essência do alinhamento. O que é ser uma igreja simples, então, pastor Felipe? É você ter clareza, movimento, alinhamento e foco, como a gente tem falado até aqui. Falará sobre foco o pastor Álvaro na próxima aula. Mas você ter clareza, movimento, foco, alinhamento e foco, dentro do que diz respeito ao relacionamento íntimo com Deus, a comunhão com os outros, o serviço e influência aos não cristãos. Então conectar a Deus, conectar aos outros, ao ministério e aos perdidos. Essa fórmula aqui deve estar impregnada na igreja, em todas as áreas da igreja, em todos os lugares da igreja, porque a comunidade de Cristo, a comunidade que serve a Cristo, que segue a vontade de Cristo, é assim. Ela é desse jeito. A comunidade de Cristo, ela cria conexões com Deus quando trabalha com cultos, liturgias. Ela cria conexões uns com os outros por meio de pequenos grupos. Ela ministra as pessoas num estilo de vida e também compartilha. Então, ela faz tudo isso. Ela é a comunidade de Jesus. Ela está neste mundo para isso. Conexão com Deus, conexão com outros, conexão com as pessoas, né? E através de ministérios e compartilhamento no mundo. Veja os irmãos, não é suficiente unir a igreja em torno do mesmo propósito só. Que é o quê? O que fazer? Eu sei o que fazer.
Mas a igreja, ela precisa estar alinhada também com o mesmo processo, que tem a ver com como. Não é só o quê, é o como. Como que eu vou realizar isso? Onde eu aplico isso? O alinhamento tem a ver com aplicar isto. Com aplicar, com como. Como que eu vou viver na prática essa realidade de uma igreja simples? Então, há uma relação, queridos, significativa entre a vitalidade de uma igreja e o alinhamento da igreja. Se queremos maximizar a energia de todos, é necessário selecionar líderes, pessoas, em torno do processo, exigir prestação de contas, implementar o mesmo processo em todas as áreas e unir os líderes em torno deste processo, garantindo que novos ministérios se encaixem neste processo. Bem, eu vou parar por aqui e vou voltar lá atrás na pergunta que vocês vão fazer agora em grupos, porque daqui para frente eu vou começar a explicar com mais detalhamento o que é alinhamento. Eu vou voltar aqui à pergunta, tá? Eu queria que vocês se dividissem em grupos, então. Vou pedir a Carol aí para colocar vocês já no grupo. Antes, porém, deixa eu só colocar as perguntas para vocês verem. O que eu quero que vocês pensem? Está aqui, ó. Essas são as perguntas. Ó. O processo de discipulado de sua igreja é implementado em todas as áreas da igreja? Todos os ministérios da igreja, todos os departamentos da igreja estão imbuídos, participando, né, do processo discipulado da sua igreja? Tudo que você faz na igreja tem discipulado? Essa é a primeira pergunta. Segundo, as áreas da igreja, elas estão alinhadas, organizadas em torno do processo simples de fazer discípulo? Sim ou não? Por que sim? Por que não? Essa será a pergunta para vocês conversarem. Eu vou pedir para a Carol colocar 10 minutinhos para vocês conversarem e debaterem lá nas salas, tá? 10 minutinhos. Vamos ter entre 10 a 15 pessoas em cada sala e vocês vão conversar sobre as perguntas, tá bom? Vou colocar também a pergunta aqui no chat para facilitar. Vamos lá, Carol? Por favor. Ok, pastora Breno. Beleza, beleza. E aí, gente? O que vocês acham? Nós estamos com esse alinhamento proposto pelo livro Igreja Simples. O processo discipulado de nossa igreja, ele é implementado em todas as áreas. As áreas estão alinhadas em torno desse processo? O que me diz, Márcio Leal? Aqui na igreja, 100% que não. Estamos a anos-luz de distância de tudo isso. E é o pior que a gente, né, vai tentando, né, Álvaro? Não sei se aí é assim. A gente tenta, a gente vai, a gente avança, aí regride, aí avança, regride. É muito Mas difícil. a gente está lutando, está lutando. Perguntar para os irmãos uma coisa. Na igreja de vocês, vocês têm uma equipe grande de presbíteros, obreiros na área espiritual? Quantos presbíteros vocês têm hoje? Eu tenho uma equipe maior de diáconos do que de presbíteros. Porque é mais fácil você identificar um diácono na igreja do que você identificar um presbítero. Uma pessoa apta para ensinar, uma pessoa boa para aconselhar. É muito complicado isso. Entendi. Muito complicado. No mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo, né? Mas aqui a gente tem 2
dois atuando, um que está mais em casa por ser mais velho, né? Na nossa igreja a gente tem um privilégio, eu acho, né, pastor Marcos, de termos hoje uma equipe muito especial de presbíteros, muito especial. A gente tem um grupo de presbíteros e pastores que somam mais ou menos 13 pessoas. 13 pessoas. Ontem eu tive uma reunião com o Ministério de Apoio Pastoral, onde nós estávamos em 10 pessoas na reunião. 9 pessoas, melhor dizendo, na reunião. Conversamos sobre várias coisas maravilhosas. E eu disse para eles que todo esse processo, ele inicia por essa liderança, que é a liderança que reverbera para o restante da igreja. O que vocês acham? O problema, Luiz, é você formar essa liderança, é você ter essas pessoas, é você primeiro fazê-las entender. Eu acho que precisa haver o time, né? o kairos, né? De você, ao mesmo tempo que ter essas pessoas, né? Você que você está propondo e elas entenderem o que você está propondo e avançar com você. Né? Não é fácil, mas é um caminho a longo prazo. É o que o José Campanha fala, não é uma estrutura, não é um programa que você vai e apresenta, não, é um processo, é algo que leva tempo, que você aplica, mas ele demora, né? O que você me diz, Josimar, José Luiz, Daiane e o Galaxy A332? C3PO. Adriane e Francisco, o que vocês dizem? A Daiane, ela tá aqui com a gente, mas ela tá só ouvindo, porque ela tá impossibilitada de falar hoje, por estar em um outro compromisso, tá? Eu também tô dando... A Denise, ela tá no grupo, se eu ficar falando, eu vou atrapalhar ela. Então, já atrapalhou. Então eu tô quietinho. Já atrapalhou. E nesse caso, a mulher tem prioridade, né? É isso que eu ia dizer, rapaz. Eu falo alto lá na Junta Geral. Aqui... Aí não. Aí você baixa a sua bola. E aí, irmãos? Na igreja dos irmãos aí, Graciane, o irmão que abriu agora o áudio, pastor Josemar. Estão me ouvindo, né? Sim, pastor José Luiz. Então, eu acho que a base realmente é essa. Os oficiais precisam estar alinhados, desejando a mesma coisa. Eu acho que é uma etapa inicial de todo esse processo, porque se a igreja, se os membros perceberem que os oficiais não estão pensando a mesma coisa, eles ficam confusos. Então, tem que ter um trabalho de unidade, de todos desejarem a mesma coisa. E, infelizmente, a gente vê nas igrejas uma disputa pelo poder, uma disputa de que eu sou mais importante que o outro. E isso não é igreja. Isso deixa os membros confusos. Não pode ter estrela na igreja. E, infelizmente, gente, talvez na igreja dos irmãos seja diferente. Estou compartilhando o que eu estou presenciando, né? Existe uma dificuldade porque as pessoas querem ser estrelas, ou seja, se não fosse eu, não ia acontecer isso, não ia acontecer aquilo. E aí essa situação tem que mudar, né? A gente precisa ter um alinhamento nisso. E eu oro para que Deus esteja dando sabedoria à igreja para que as pessoas possam sair do pedestal, né? E ter o mesmo desejo, que é servir a Deus, sermos unidos. Ninguém é maior que ninguém, nem presbítero é maior que diácono, e diácono não é maior que presbítero, nem pastor é maior do que oficial. E eu sinto isso, né? Que para ser uma igreja simples, a gente precisa também trabalhar
de maneira forte e séria essa unidade, onde todos Sem nós dúvida. somos iguais perante Deus e perante os outros. Tá? E aí eu estou orando para que Deus esteja dando sabedoria para a gente poder caminhar nessa direção, que é o alinhamento. É. Né? É. É que eu queria para compartilhar também para os irmãos. Obrigado, pastor José Luiz. Pastor Josimar ia falar? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Boa noite. Pastor, eu acabei entrando agora, que eu cheguei, estava na rua, então não sei nem qual o assunto. Só Tá bom. Tá bom. Tricolor, né? Tricolor é assim, rapaz. Então tá certo. Vamos ver se alguém mais quer falar. Corre, né? Graciane, o Zé Carlos, quer falar? Eu quero, pastor. Fala, irmã Graciane. A paz para todos. A paz. É que aqui na minha igreja, eu estou desde o início, quando começou na parte de evangelismo, e eu era criança, eu me lembro que os irmãos que vinham da igreja mãe vão fazer essa igreja, ensinavam o que era o discipulado, cada um na sua área, da mocidade, das mulheres, dos homens. E aí, quando a igreja tomou as suas próprias pernas, parou isso. Quem estava à frente, não sei se era medo, não só de, mas de outras igrejas eu vejo isso, o medo de fazer o discípulo e o discípulo vai me tirar. Ou então, capacitar as pessoas e aí quer que o fruto continue ali na igreja. Eu vou ficar capacitando e a pessoa vai embora. Eu vou ficar Aí, o que eu vejo hoje em dia, essa dificuldade. O novo convertido é só com o pastor. Aí a pessoa fica ali fazendo faculdade com o pastor. Aí tem uma eleição, um plebiscito, o pastor sai, ele leva a turma toda embora porque a turma não entende que é Jesus, que é Deus, não é o pastor. Então, nós passamos por essa dificuldade ano passado aqui, uma luta tremenda, a igreja deu aquela murchada e hoje Deus me deu a possibilidade de estar com as irmãs da União Auxiliadora Feminina. E vou colocar irmãs para trabalhar, tá difícil, porque a turma da antiga já está cansada e a turma nova não entende como faz e não quer aprender. Ou eu faço do meu jeito, e se não for do meu jeito não tá bom, aí fica aqui, sabe, aquilo morno. E a gente fica preocupado, porque o Senhor não aceita uma igreja morna. Ou então a igreja fica parada só lembrando do passado. Então eu vejo essa dificuldade na minha igreja, pastor. A minha realidade hoje é essa. Muito bom. Os medos da liderança em fazer discípulo, e quando se faz discípulo, é discípulo para mim, não é para o crescimento da obra. Muito bom, muito bom. Obrigado, minha querida. Participação sua fundamental. Mais alguém? Vê se a gente consegue terminar ainda aí. Mais alguém falando? Mais alguém? O pessoal está voltando. O pessoal está voltando já. Então, obrigado aí pela conferência que tivemos. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Peço perdão pelo meu atraso aí. Peguei muito trânsito, voltando da Junta Geral, só consegui chegar agora. Não, cheguei antes, né? Mas tomei banho, jantei, só consegui entrar na sala agora. O amor à comida é a raiz de todos os males. Não, pastor, não é o amor, não. É a necessidade, diferente, entendeu? Só o básico. Um pratinho assim, só o básico. Irmãos, vamos esperar o pessoal chegar aí. Muito bom bate-papo que tivemos. Pelo menos no meu grupo foi muito produtivo, muito legal. Muitas respostas legais. Né? Tivemos um tempinho um pouco maior, eu acho que dos outros encontros, né? A gente negociou isso aí com a Carol. A Carol... Tô brincando, velho. Quando tá ficando bom, para. Poxa, Carol. Não, a Carol é uma benção. O problema é que quando começa a esquentar, brincadeira, irmão. A culpa não é da Carol, não, tá, gente? A culpa é do professor que estabelece o tempo com a Carol, tá, gente? A Carol é uma benção. Né? Queridos, vamos lá, vamos continuar.
eu espero que você tenha tido aí um bom tempo para conversar. É bom entre aspas, né? Mas você depois vai poder refletir melhor sobre essas perguntas. Mas eu estava conversando com o meu grupo e a gente estava discutindo sobre a dificuldade que a gente tem hoje de mobilizar pessoas, mobilizar leigos, né? Identificar potenciais líderes, potenciais presbíteros. Falamos um pouco sobre essa questão dos oficiais estarem alinhados para que a gente consiga, a partir deles, ter esse alinhamento do processo, essa clareza, esse movimento dentro do funcionamento da igreja no que tange ao discipulado. O processo, às vezes, emperra, ele é atrapalhado, vira um congestionamento justamente porque a gente não tem as pessoas, né, que a gente gostaria de ter, falta obreiro, falta mão de obra, falta ferramental, e às vezes, quando tem, cada um quer fazer o seu, concordam? Infelizmente. E às vezes o pastor, como bem foi falado por uma irmã do nosso grupo, ele tem medo de fazer um obreiro, medo de fazer um líder, porque ele acha que às vezes o líder pode tomar o lugar dele. Ou então ele acha que o líder tem que ser o líder que acompanha ele. Então, se ele está ali, o líder está com ele. Aí ele vai para outra igreja, o líder tem que ir com ele. Não é um líder para a obra de Jesus, para a missão do Senhor. E isso, irmãos, é um problema muito sério, porque a gente tem que orar a Deus hoje para Deus enviar trabalhadores, né? Brincadeira aí com os irmãos que são cearenses, mas a gente tem que orar ao Senhor da Seara para mandar cearense, irmão. Para mandar cearense. Certo, irmãos? Porque há uma necessidade de cearense para a Seara. Não é isso? Os cearenses são os trabalhadores da Seara, tá, gente? Brincadeira aí com aqueles que são cearenses. Mas o fato é que a gente precisa de gente, a gente precisa mobilizar pessoas, identificar pessoas. E, ó, irmãos, há uma necessidade de a gente fazer uma separação e distinção entre liderar a partir do serviço e liderar a partir das habilidades ministeriais de presbítero ou pastor, que é a área do ensino, a área da pregação, a área do estudo. Não é a mesma coisa. A gente tem que fazer essa distinção, tá bom, irmãos? Por quê? Porque às vezes a gente fala que os oficiais precisam estar alinhados para que a igreja tenha um processo simples de discipulado. Mas os oficiais, quais oficiais? A gente tem que distinguir. Os diáconos, eles lideram servindo. É o serviço ministerial da igreja. Não necessariamente é o serviço na área pastoral, na área da pregação, na área do ensino, na área da multiplicação. Embora a gente saiba que existam diáconos com essas habilidades, que existem irmãos que não são ordenados com essas habilidades, a gente precisa identificar. E não podemos ter medo, porque a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Vamos pedir a Deus graça e sabedoria, visão, né, e capacidade de mobilização para juntarmos esse grupo de pessoas, essa equipe de liderança. O livro está falando disso, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Voltando aqui, o que seria ser alinhado, gente? Alinhado, mais uma vez eu coloco aqui, há uma relação significativa entre vitalidade, vida e uma igreja alinhada. E se a gente quer maximizar a energia de todos, é necessário selecionar líderes, selecionar pessoas em torno do processo e exigir prestação de contas, implementar o mesmo processo em todas as áreas, unir os líderes em torno do processo e garantir que novos ministérios se encaixem no processo. Olha aí o que tem nessa declaração. Presta atenção. Selecionar pessoas, exigir prestação de contas, implementar em todas as áreas o mesmo processo, unir as pessoas e novos ministérios se encaixando. Então, a gente vai ver aqui que há 5 elementos essenciais de alinhamento em torno da missão. 5 elementos que eles elencam. Selecionar pessoas, prestação de contas, implementar em todos os níveis esse processo de discipulado, unir pessoas e encaixar novos ministérios. Vamos ver cada um desses em particular. Primeiro, selecionar pessoas. Sem as pessoas corretas, sem os líderes caminhando na mesma direção, uma igreja jamais será alinhada. O povo se espalhará, gente. O povo se espalha.
Nós precisamos de uma liderança caminhando na mesma direção. E por liderança, a gente fala líderes de ministérios, líderes de departamentos, líderes de escola dominical, professores de EBD, presbíteros, diáconos, líderes em potencial de pequenos grupos. Nós precisamos selecionar esses líderes, encontrar pessoas certas nos lugares certos, pelas razões certas, dentro do seu perfil de servo, servindo naquela área. E essas pessoas precisam estar alinhadas no mesmo, para a mesma direção, caminhando na mesma direção. Tá, pessoas que se alinham não só teologicamente, mas filosoficamente. E quando a gente fala de filosoficamente, a gente está falando de filosofia de ministério. Não basta uma pessoa estar alinhada comigo nos jargões, né? Ou seja, eu tenho a mesma pegada teológica que ele ou que ela. Mas, na verdade, as abordagens, as execuções ministeriais, elas não são as mesmas. Elas são distintas, são conflitantes. Isso aí traz problema para a vida da igreja. Então, eu tenho que estar alinhado na teologia, mas também na filosofia de ministério. Eu tenho que estar alinhado na questão doutrinária, mas também tenho que estar alinhado na questão de abordagens e execuções ministeriais. O departamento de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, o ministério de crianças, seja na EBD, seja à noite, a EBD, os professores, missões, ação social, o que for feito na igreja precisa estar alinhado dentro do processo simples de discipulado. Vai demorar tempo, vai levar, mas você precisa chamar as pessoas que já estão para perto e alinhá-las, e as próximas que vierem, você tem que selecionar em torno desse processo, alinhada com você. Não basta só pensar como você, ela tem que agir, executar, abordar as questões ministeriais da mesma forma. Então, pessoas certas, alinhadas, né, liderando com você ali a igreja do Senhor. Selecione bem os líderes, pois o poder do alinhamento ele é experimentado numa igreja quando as pessoas estão caminhando na mesma direção. Líderes alinhados geram liderados alinhados. Se você não tiver uma liderança alinhada, você não vai alcançar a igreja. Ela não será alinhada, porque é exatamente os líderes que ajudam nesse alinhamento com o restante da igreja. O pastor não consegue fazer tudo sozinho. Por que será que tem pastores cansados hoje, gente? Por que será? Porque tudo está nas costas do pastor. Coitado, ele tem que fazer tudo, ele tem que cruzar, cabecear, ainda agarrar. Então não tem como. Ele precisa de uma equipe, ele precisa de um grupo de pessoas que ajudem ele no pastoreio, no ministério. Depois de selecionar, tem que prestar contas. Não adianta só você dizer como fazer junto, mas se você não cobrar, exigir prestação de contas, não adianta. As pessoas têm que dar o pronto para você, têm que dar o feedback. O que está acontecendo? Como é que foi? Conseguiu alinhar? Conseguiu fazer do jeito que a gente pensou? Isso precisa acontecer. Depois de selecionar, é preciso liderar. Isso é liderança. Prestação de contas é um aspecto importante. Sem a prestação de contas, as pessoas naturalmente se afastam do processo ministerial simples. Elas vão se afastar. Porque não há prestação de contas, ninguém cobra, ninguém pergunta nada. Deixa solto, deixa correr solto. A gente precisa criar um plano, né, de prestação de contas, um sistema de prestação de contas. Isso evita o microgerenciamento, as pessoas fazendo só do jeito delas, e também a negligência por parte de outras pessoas. Então, a prestação de contas, esse sistema que a gente cria, né, não sei como é que Deus vai te dar a sabedoria para criar, vai promover o diálogo com os seus pares. E nesse diálogo vai haver aperfeiçoamento do processo. Irmãos, se a gente não sentar para conversar, se a gente não sentar para discutir, se a gente não sentar para ajustar, não tem como chegar em alinhamento, não tem como a gente acertar, ser assertivo. Só haverá aproveitamento real, aperfeiçoamento e crescimento se a gente sentar para conversar.
Isso é que vai unir, que vai alinhar os múltiplos grupos da igreja, as múltiplas cabeças da igreja pensante, num só propósito, na missão do Senhor. Diálogo, conversa, bate-papo. Terceiro lugar, implementar em todas as áreas. Você não pode cobrir uma área e deixar a outra descoberta. Você não pode aplicar na EBD e deixar de aplicar no grupo de ação social. Você não pode aplicar no Ministério de Música e deixar de aplicar no Ministério de Jovens. Você tem que aplicar o mesmo processo nos múltiplos grupos da igreja. Cada grupo oferece um conteúdo e o seu design apropriado específico, peculiar para a idade em questão, ou para a área, ou para o grupo em questão, desenvolvendo uma versão relevante do mesmo e único processo. Eles vão colocar a roupagem deles, mas a essência é a mesma. Senão a gente não sabe para onde está indo. Senão ninguém sabe. Então, se você não tiver a mesma essência, a mesma visão, a unidade estar ali, as pessoas terem clareza nisso e se moverem nesse processo, não havendo esse alinhamento, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que implementar em todas as áreas da igreja, em todos os ministérios da igreja. Ministério com crianças, ministério com adolescentes, ministério com jovens, ministério com mulheres, ministério com idosos, música, missões, ação social, ou qualquer outro, unidos na missão. Todos alinhados no processo simples de conectar pessoas a Deus, aos outros, ao ministério e aos perdidos. Amém, irmãos? Toda igreja precisa ser coberta. Alinhamento é isso. E como benefício dessa implementação, a gente vai ver o aumento da compreensão. A promoção da unidade do corpo. Ainda mais, isso permite que as famílias como um todo experimentem o discipulado como um todo. Todas as áreas da igreja, representadas pelas suas famílias, serão alcançadas. Crianças, jovens, adolescentes, idosos, homens, mulheres, casais, todos serão alcançados. Por quê? Porque a igreja sabe para onde está indo. E tem um processo simples de discipulado. Esse processo está claro. Nós estamos em movimento em torno desse processo. Estamos alinhados. Alinhados. Unindo pessoas. Unidade não é uniformidade, a gente sabe disso. Mas pressupõe, aí é pressupõe, não é pressuposto, tá? Depois eu mudo no slide. Pressupõe ter uma direção clara e cada pessoa ter um lugar para se inserir. É na diversidade que a unidade se expressa. É na diversidade que a unidade se expressa melhor. A gente não está querendo uniformidade, mas a gente está querendo unidade na diversidade. Deus nos criou únicos, gente. Únicos. Nós somos diversos uns dos outros, nós somos diferentes uns dos outros, não existe ninguém igual. A igreja é esse emaranhado de gente diferente, com cultura diferente, com pensamento diferente, vindo de famílias diferentes, com poder aquisitivo diferente, com cultura no sentido intelectual, social diferente. Mas, quando a gente se une como igreja, acabou. Nós estamos juntos. Somos uma equipe, somos um time. E temos que ser um time de alta performance, uma equipe de alta performance. Focada, alinhada, estruturada, organizada em torno do processo simples de fazer discípulos, seguindo o exemplo de Jesus. A unidade última só é achada em Cristo. Como a gente falou, a Trindade é una, sendo 3 e 1 ao mesmo tempo. Esse é o mistério da Trindade. E eles querem que nós participemos disso. Deus está unindo pessoas em torno da missão, irmãos. O Espírito Santo ajuda as pessoas a terem unidade, a ter unidade em situações em que as desavenças tentam prosperar. É possível ter o mesmo pensamento ministerial, é possível. E nós precisamos estar abertos a isso, sermos instrumentos de Deus de reconciliação e não de divisão, não de discórdia, não de contenda, não de separação, não de criação de muros. Mas temos que unir as pessoas em torno de um processo simples, de um propósito simples. Isso serve, irmãos, para a instituição como um todo, maior, como também para as nossas igrejas em particular.
para a nossa igreja local. Por último, a gente encaixa novos ministérios. O novo ministério que for criado, que surgir, digamos que a gente vai criar uma classe para novos convertidos, um ministério de recepção na igreja que não existe. Tanto a classe de novos convertidos, de discipulado, de catecúmenos, né, de novos membros, e também o ministério de recepção da igreja, de mídia da igreja, precisam estar encaixados dentro desse processo simples de fazer discípulos. Não tem como você ter na igreja, gente, qualquer tipo de ministério ou departamento que não esteja alinhado com o propósito maior da igreja, com o foco, com o processo maior da igreja. Não tem como. É viável? Pode fazer parte do todo? Então vamos incluir. Então está apto a ser incluído, a ser expandido. Atividade, evento e programa são diferentes de ministérios. Nós precisamos... O ministério tem a ver com passa, é algo estático, é um programa, é uma atividade estanque. Não é isso que a gente precisa focar. A igreja não precisa estar focada em estruturas, em eventos, em programas, em atividades, embora possa realizá-los. Mas o foco da igreja tem que ser ministério, um ministério focado em Cristo, focado no Evangelho, focado em fazer discípulos. Os mais variados ministérios são mantidos ou criados para servir ao processo simples de fazer discípulos de Jesus, ajudando na transformação e conduzindo à maturidade cristã. É isso que a gente precisa entender. Queridos, olha bem para isso daí. Olha que legal isso daqui. A primeira foto, a maior aí, a primeira foto, a superior esquerda, é uma orquestra, tá vendo a orquestra? E lá nós temos um regente. Embaixo a gente tem o regente também, a fotografia do regente, tá vendo? Do lado a gente tem a fotografia de instrumentistas de sopro, né? De instrumento de metal aí, de sopro, tá vendo? Do lado a gente tem ali não sei se vocês conseguem perceber, um camisa quadriculadinha, tocando percussão, tambor, com baquetas. Em cima a gente tem o violino, tem o violoncelo, tem a flauta doce, tá vendo? Tem também os cantores. Enfim, a gente tem numa orquestra, né, sinfônica, num coral, vozes, instrumentos dos mais diversos, mas todos visam o mesmo propósito. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo para vocês assistirem. E depois a gente vai conversar sobre eles e terminar com esse vídeo. Tá bom? Ouçam, meus queridos, vejam esse vídeo. Esse vídeo me acompanha desde o início do meu ministério, dentro da igreja congregacional. Tem tocado muito o meu coração, falado muito a minha alma. E eu espero, sinceramente, que você possa ser abençoado por esse vídeo e a gente possa chegar aí a um bom termo depois de ver esse vídeo, que não é bíblico, mas é um vídeo que deve expressar a nossa realidade enquanto igreja. Preste atenção.
Irmãos, eu não sei você, mas esse vídeo mexe comigo. Sabe qual foi o primeiro ato que eu tive quando eu assumi a igreja de Vila Paraíso? Reuni toda a liderança, dar um treinamento para eles de igreja simples, trelice e videira, igreja missional. E esse foi um dos vídeos que eu apresentei. Há 3 anos atrás. Eu entrei na igreja de Vila Paraíso sabendo o que Deus queria de mim enquanto pastor. E eu não sei quanto tempo vou ficar ali. Mas eu vou perseguir esse propósito até o fim. Eu observo esse vídeo, o seguinte, muitos instrumentistas, um chegando, outro chegando, cada um com seu instrumento na mão, tocando. Só que eles não estão preocupados em fazer uma apresentação pessoal, eles estão focados no conjunto. Porque eles não estão ali para cantar e tocar cada um a sua música e cantar a sua música. Só música. Uma só canção. Cantores, instrumentistas de sopro, metal, percussionista, violoncelo, violino, todos estão ali para um único fim. Tocar uma canção. Ali tem um regente que, na minha concepção, se assemelha muito à realidade do pastor, ao trabalho pastoral, de treinar, de ensaiar, de passar as notas, de mostrar o caminho, de corrigir os erros. Mas no final você tem a apresentação de uma equipe, de uma orquestra que sabe muito bem para o que foi aquela praça. E o interessante é que você vê também o contexto da praça. Crianças, jovens, adolescentes, famílias inteiras, idosos passando por ali e sendo atraídos pela canção que está ouvindo. Oh, meus queridos, Deus quer atrair a atenção deste mundo através de uma igreja que sabe muito bem para o que está aqui. Deus colocou líderes na igreja, chamou homens e mulheres com seus dons e talentos em particular, inseriu eles dentro do contexto da comunidade, não para viverem individualmente, particularmente, isoladamente, mas para viverem em função do corpo, do todo, unidos no mesmo propósito de cantar a canção do Evangelho para este mundo, a fim de que eles sejam atraídos e, no fim, todos glorifiquem a Deus. Deus conta com uma igreja alinhada, unida, focada na mesma visão. Que nós sejamos essa orquestra, meus irmãos. Que eu e você contribuamos para que essa orquestra seja a nossa igreja, seja a nossa denominação. Cada um no seu papel, na sua função, fazendo com excelência, mas não por vaidades, mas alinhados no mesmo propósito de cantar uma única canção, para que o mundo ouça que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é a esperança da sociedade, do mundo. Pesa sobre nós essa responsabilidade, que nós saiamos à praça, que sejamos igreja dentro e fora, mas unidos, para que o som do Evangelho seja perceptível nas nossas ações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir ao pastor Márcio Leal que ore por nós. E depois os irmãos estão no intervalo. 10 minutos mais cedo. Porque eu sou bonzinho e eu sei que os irmãos depois vão mandar aqui para casa uma caixa de bombom. Cada um mandando uma caixa de bombom. Estou garantido o ano inteiro. Pastor Márcio Leal, palavras finais aí suas. Dê a notícia que você quer dar e ora para a gente. Eu, rapaz, não é melhor você dar? Não, pode dar, meu chefe. O senhor é que é o chefe.
Vamos orar primeiro? Vamos orar primeiro, né? Senhor, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, pela forma com que o Senhor tem falado conosco através desse curso, Pai. Eu quero te louvar, Pai amado, pela possibilidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, e pensando teu reino, desejando, Pai, cumprir a tarefa que tu tens para nós. E, Senhor, depois da aula de hoje, só nos resta um pedido, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por nossa falta de alinhamento. Perdoa-nos, Senhor, por nosso autocentrismo. Perdoa-nos, Senhor, por nossa egolatria. Perdoa-nos, Senhor, por todas as, Senhor, que não andamos de fato como tua igreja que somos, como uma orquestra afinada, dirigida pelo bom pastor, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, pedimos, Senhor, aperfeiçoa-nos, Pai. Aperfeiçoa-nos. Alcança o nosso coração, Pai amado, nessa noite, e em cada noite que aqui estivermos reunidos, Pai, para pensarmos, Senhor, nesse desafio que Tu tens para nós, da revolução do simples, Pai, para a Tua igreja. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que tudo quanto temos vivido, Senhor, tem sido permissão sua, Pai, tem sido permissão do Senhor, e o Senhor tem um propósito com tudo isso, o Senhor tem nos empurrado para repensarmos, reavaliarmos, refletirmos, Pai, e sermos uma nova igreja para um novo tempo, Senhor. Ah, Deus, quebra, Senhor, as nossas vidas, Senhor, quebra o nosso orgulho, Pai, para que a gente entenda tudo isso, Senhor, e para que esse encontro não seja apenas um encontro teórico, Pai. A gente aprenda, sim, teorias que são importantes, mas ajuda-nos a aplicar, Pai. Ajuda-nos a aplicar. Tu sabes, Senhor, há quantos anos tenho tentado eu aplicar, Pai. Vencendo uns pontos, perdendo outros, retrocedendo muitas vezes, esperando o tempo certo. Ah, Senhor, dá-nos ousadia e intrepidez, Senhor, para que esse seja de fato, para que sejamos de fato usados pelo Senhor para a implementação daquilo que Tu requeres de nós, Pai, como Tua igreja. É o que nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, eu confesso que eu fiquei emocionado com esse vídeo, porque, primeiro, eu sou muito chorão, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito chorão. E esse vídeo me lembrou muito minha infância, porque meu pai é maestro, e então, assim, eu cresci, né, vendo meu pai ensaiando, é maestro, professor de oboé, né? Então eu ia em muitas apresentações, né? E essa... A nona de Beethoven é a música que fala na minha alma, né? Fala o meu coração, sem dúvida. Por isso que eu gosto tanto do Salmos e Hinos 70, né? Que é em cima exatamente da nona de Beethoven. É linda, 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 linda. Então, vocês me perdoem. Mas, gente, o que eu queria falar com vocês, e que o Luiz, assim, carinhosamente permitiu que a gente falasse, é que hoje nós fechamos, o pastor Marcos Moura fechou com o Josué Campanhã. E eu não sei se você sabe quem é o Josué Campanhã. Se você não souber, você bota aí no Google e procura informações do Josué Campanhã. É um servo de Deus de um quilate extraordinário, décadas no treinamento de liderança, no planejamento estratégico, e ele estará conosco aqui na nossa aula, né, mais para frente, né? Quais dias mesmo, Marquinhos? Você lembra? 13 e 20. 13 e 20. 13 e 20 vocês vão ter aula com Josué Campanhã. Isso é um presente. Fala aí, Marquinhos. Eu esperei um pouquinho para falar junto com o Felipe, entendeu? Pode falar.
Não, e depois disso nós começarmos, né, um projeto novo, extraordinário, quem sabe, né, com o Josué Campanhã, no que diz respeito a planejamento estratégico e por aí vai. Então, assim, é um presente de Deus para essa turma. A gente não sabe se a gente vai conseguir tê-lo para as próximas turmas, mas esse é um presente de Deus para a turma dos irmãos, né? Então, aproveitem, sabe, o que Deus está aí concedendo aos irmãos, tá bom? Então, era isso. Felipe. Bem, meus irmãos, vamos tirar um tempo de intervalo. Eu recomendo que você deixe a sua câmera, o seu celular conectado, levante, né, daí da frente, vá ao banheiro, tome um copo d'água. Eu recomendo, é pedagogicamente recomendável. Levante, tome uma água, tome um café, come uma bolacha, belisque um biscoito, sei lá, uma bala, né, e volta. Não fica aqui não fica não. Sai um pouquinho e volta, tá bom? Sai um pouquinho, bebe uma água, mas não desconecta não, tá bom? Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Tamo juntos.